Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Congresso Espírita do Portal do Consolador, que tem como tema principal Testemunhos de Fé. Gostaríamos aqui, primeiramente, de agradecer aos nossos canais parceiros que estão nos ajudando na divulgação do nosso congresso. São eles a Web Fraternidade, Rede Amiga Espírita, TV Secal, TV Nova Luz, TV IDEAC, Rádio Brasil Espírita, FAS e canal Gotas de Espiritismo. E hoje é com muita alegria que a gente recebe aqui o Rafael de Amorim Siqueira. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. Que satisfação estar com vocês nessa noite, poder participar desse congresso, abraçar todos aqueles que vêm participar conosco pelas vias das redes sociais, que Jesus possa nos guardar e nos manter na sua paz. Assim seja. O Rafael é nascido em Itaperuna, reside atualmente em Niterói, ambas as cidades no estado do Rio de Janeiro, frequenta a Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, casa fundada pelo médio tribuno José Raul Teixeira. Conheceu e passou a estudar a doutrina espírita aos 18 anos, em 1998. E no ano de 2008, passou também a atuar no campo da exposição doutrinária. Advogado e estudante de psicologia. Esposo de Gabriele e pai da Clara e do Chico. Seja muito bem-vindo, que as melhores vibrações estejam com você neste momento. E o Rafael vai fazer para a gente o tema A Mulher Hemorrágica. Que Deus te abençoe. Obrigado, Lívia. Quero agradecer a todos que já estão nos acompanhando pelas mais diversas redes sociais. Quero dar uma boa noite a cada um de vocês mais uma vez, deixando o meu abraço. Gostaria que esse abraço fosse um abraço físico, mas quando nós ainda nos encontramos nesse processo de quarentena, retorno às nossas atividades, o meu abraço chegue a cada um de vocês com vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Quero agradecer o convite por fazer parte desse congresso do portal O Consolador e dizer da minha alegria de partilhar esses momentos de espiritualidade e de vida com cada um de vocês. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Eu acho que esses versos de João Cabete, o nosso companheiro espírita das terras de São Paulo, nunca foram tão atuais, porque nunca como hoje nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Evangelho fazendo parte das nossas vidas para que nos façamos pessoas melhores. Eu sempre achei que a minha geração, a geração daqueles nascidos pós-1980, não veríamos uma guerra, ou pelo menos um conflito que pode se transformar numa guerra, com possibilidades inclusive de armas nucleares. Mas o fato é que as televisões nos mostram cenas tristes, pessoas fugindo, já são milhares de refugiados, já é aquele país, a Ucrânia, confrangido pela belicosidade dos homens. Mas nós, que somos os discípulos de Jesus nos tempos atuais, que carregamos o archote da fé e por isso o nosso congresso Testemunhos de Fé, nós pedimos a Jesus, vem estar conosco, vem afastar do mundo a guerra, vem purificar os nossos propósitos, vem nos dar a sua paz. Eu estou muito feliz de poder fazer parte desse evento e de mandar uma mensagem de otimismo, de esperança para cada um de vocês. Porque tenho certeza que nada obstante a guerra externa, se nós nos melhorarmos internamente,
nos fizermos pessoas mais dóceis, aquelas que trabalham pela paz, essa vibração nossa pela paz pode ir contagiando externamente e nós vibrarmos pela paz no mundo. Então, meus amigos que nos acompanham, que me veem instantaneamente, que me verão a posteriori, vamos nos dar as mãos, porque depende de mim, depende de nós, depende de todos construir o mundo de paz que nós queremos. Quando falamos em transição planetária, é bem certo, o nosso planeta se encontra na transição de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Mas essa transição não é um clique, não é de uma hora para outra. Essa transição é uma transição pessoal. Quando o Rafael se fizer uma pessoa melhor, vibrar na harmonia do Evangelho, ele vai contagiando o seu redor, vai contagiando a sua rua, vai contagiando o seu país e o nosso mundo faz a transição. Então, a transição do planeta é a nossa transição pessoal. A paz do planeta começa na nossa paz, no íntimo de cada um de nós. Não por outra razão, dizia Mohandas Karamchand Gandhi, aquele que libertou 800 milhões de indianos sem levantar uma única arma, que eu seja a paz que desejo ver no mundo. Então, este é o momento de nós, homens de boa vontade, sermos a paz que desejamos ver no mundo. O tema que trazemos para as nossas reflexões desta tarde e noite é relembrar de uma das mulheres do Evangelho, que está constante em 3 dos evangelhos, aquele que nós conhecemos como os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos, porque nós podemos estudar sobre a mesma óptica. São textos que convergem em muitas das suas propostas. E eu vou escolher, dos 3 sinóticos, o texto de Lucas, capítulo 8, versículos de 43 e 48, para falar da mulher hemorrágica, ou da mulher hemorroíça, ou da mulher do fluxo de sangue que há 12 anos teimava em lhe fazer doente, sofredora, mas ela sabia que se fosse ter com Jesus, aquele homem que estava ali na cidade de Cafarnaum, pelas vias da praia, onde conversava com muitas pessoas, onde curava muitas pessoas, ela pensou, eu posso ser curada. E convergindo no Evangelho de Lucas, eu quero trazer uma outra referência bibliográfica. O texto da benfeitora Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, neste livro notável, Primícias do Reino, quando Amélia Rodrigues vem nos falar da mulher hemorroíça, trazendo detalhes que os evangelistas não trouxeram. Então, a nossa narrativa, ela vai trazer aspectos do Evangelho e vai trazer aspectos do texto de Amélia Rodrigues. Porque essa mulher era de Cesareia de Filipe, uma cidadezinha na Decápole, ali no próprio reino de Israel. E ela tinha uma grande tormenta, porque há 12 anos ela tinha um fluxo hemorrágico. E durante os meus tempos de estudo do Evangelho, eu sempre achei que esse fluxo hemorrágico fosse decorrente de uma menstruação, do processo do aparelho reprodutor feminino, mas vinha descobrir por Dona Amélia Rodrigues, que não era um fluxo hemorrágico decorrente de hemorroida. E é interessante trazer esse detalhe porque quem tem hemorroida ou quem conhece alguém que tem hemorroida sabe que dói, que causa todo tipo de constrangimento, de dor, a pessoa muitas vezes não consegue sentar, ela tem várias privações alimentares e outra coisa, se sangra fica ainda pior. Então imagine uma mulher 12 anos sofrendo de uma hemorroida. E ainda tem um outro aspecto que nós precisamos aderir. O sangue para os judeus, ele representa vitalidade, ou seja, se eu estou perdendo sangue, eu estou perdendo a minha vitalidade. Eu estou perdendo algo que me liga ao próprio Deus, Yahvé ou Jeová. Para os costumes hebraicos, eu não posso cumprir as mitzvot, as 613 mitzvot. Eu não posso cumprir aquelas minhas obrigações para com o templo. Então, além da dor física, orgânica, eu tenho a privação de me tornar alguém
relegada pela sociedade, porque não posso cumprir os mandamentos da lei, sequer posso ir ao templo. E foi nessa condição de marginalizada que ela ficou sabendo de um homem, um verdadeiro profeta, como diziam as pessoas de Israel, aquele que devolvia a visão aos deficientes visuais, aquele que, quando tocava os rancenianos ou quaisquer outros que tinham problemas epidérmicos, devolvia a rigidez, aquele que curava os endemoniados, como eram conhecidos os obsidiados à época. Ela pensou, se eu for até ele, o meu sangue há de estancar. E a fé daquela mulher é o que nós podemos dizer, era uma fé robusta, um verdadeiro testemunho de fé. Porque onde se encontrava Jesus, havia sempre uma multidão. Os seus discípulos e toda uma massa de gente que vinha das cidades de Israel, que vinham de fora de Israel porque queriam ter Jesus. Mas a sua fé era forte e ela pensou, se eu tocar na borda ou na orla da sua roupa ou do seu vestido, como dizem as tradições, o meu sangue há de estancar. E ela foi. No meio da multidão, estica a sua mão, encostando na borda do manto de Jesus. E naquele mesmo instante, o sangue para de correr. E Jesus vira-se para os seus discípulos e pergunta, quem me tocou? Quem me tocou porque eu senti saindo de mim uma virtude, ou, conforme outras traduções, um fluido. E Simão Pedro? Essa informação está no Evangelho de Lucas. Nós não encontramos nem no Evangelho de Mateus, nem no Evangelho de Marcos. Simão Pedro, que era um homem do povo, um homem que trazia a flor da pele as suas emoções. Amoroso, muitas vezes, mas também ignorante. Fala com Jesus nos seguintes termos, mestre, todos estão te tocando, todos estão te espremendo e você vem perguntar quem foi que te tocou? E Jesus amorosamente diz a Simão Pedro, Simão, Simão, alguém me tocou de uma forma especial, porque eu senti saindo de mim um fluido, e naquele mesmo instante abre-se uma espécie de clarão. E a mulher hemorrágica, que diz, Dona Amélia Rodrigues, chamar-se Verônica ou Berenice, o nome não importa, era apenas uma mulher que sofria, atira-se ao chão e diz, Senhor, fui eu que te toquei, mas te toquei buscando saúde, e logo o meu sangue estancou. Jesus vai até ela, abaixa-se, num gesto de ternura, num gesto do pastor que conhece todas as suas ovelhas. Ego bonus pastor sum. O pastor conhece todas as suas ovelhas e disse, mulher, a tua fé te curou. Vá e não tornes a pecar. E aquela mulher se levanta, rejuvenescida pelo poder do Evangelho, reestruturada na sua saúde e torna-se uma pessoa revivificada na sua fé. E essa passagem contada por Lucas e que eu alarguei pelas concepções de Dona Amélia Rodrigues, vem trazer-nos para as nossas reflexões essa palavrinha, um monossílabo, fé. E eu pergunto para vocês, como anda a nossa fé? Será que nós somos capazes dos testemunhos de fé? Será que nós temos a fé da mulher hemorrágica, que pensando, se eu tocar na borda do vestido de Jesus, a minha aflição, a minha dor, seja física, seja psicológica, seja espiritual, há de passar? É a pergunta que eu me faço todos os dias olhando no espelho. Rafael, como anda a sua fé? Quando nós ligamos a televisão e ouvimos falar de guerras, de rumores de guerras, de desemprego, quando nós estamos saindo de uma pandemia do coronavírus, 2 anos, muitas pessoas desempregadas, muitos familiares, amigos nossos que desencarnaram, porque não morreram, desencarnaram, retornaram para a verdadeira casa, que é a casa espiritual. E eu pergunto, como anda a nossa fé? Será que a nossa fé já é um grau de confiança naquele que nos criou? Deus. Naquele que é o nosso modelo, mestre, guia, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga, qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para ser nosso guia e modelo? E observem, guia para nós seguirmos
modelo para nós copiarmos? E a resposta, Jesus. Como anda a nossa fé em Jesus? Será que nos encontramos acabrunhados, reclamões, procurando a próxima tragédia ou de cabeça erguida, confiando, mantendo a certeza de que Deus está conosco, de que Jesus caminha ao nosso lado e que temos ao nosso redor os mais variados espíritos que estão nos protegendo? Nós queremos então falar sobre fé, trazendo algumas reflexões sobre essa palavra. E no primeiro momento, eu quero trazer o conceito de fé, que não é meu, do Rafael, mas é do benfeitor Emmanuel. E eu aqui deixo uma segunda sugestão de leitura, o livro O Consolador. Perguntas feitas ao benfeitor Emmanuel pelo seu médium, Francisco Cândido Xavier. E quando abrimos a questão de número 354, olha a pergunta que é feita ao benfeitor. Poder-se-á definir o que é ter fé? Em outras palavras, o que é fé? E olha o que nos responde Emmanuel. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. E complementa. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer, eu creio, mas afirmar, eu sei. Todas as vezes que eu leio essa resposta de Emmanuel, eu me arrepio, porque ter fé não é acreditar. Ter fé é confiar, é ter certeza. Nos diz ainda mais o benfeitor Emmanuel, ter fé não é dizer, eu acredito, mas dizer, eu sei. Eu sei da bondade de Deus. Eu sei que não cai um único cabelo da minha cabeça sem que seja da vontade dele. Eu sei que tudo que vem para mim é para o meu melhoramento. Eu sei que todas as dores, todas as dificuldades são para que eu possa crescer, ressignificar os meus passos. Eu sei que Jesus me ama, que ele caminha ao meu lado. Eu sei que cada dia que eu me levanto é uma página em branco, onde eu posso escrever em outras tintas o meu destino. Eu sei que do meu lado há o meu anjo de guarda, há os mais variados espíritos familiares que estão me acompanhando. Então, ter fé é deixar de acreditar, porque acreditar é um juízo superficial, mas ter confiança, ter certeza de que Deus é por nós. E para que a gente possa meditar nessa confiança, eu quero trabalhar com vocês, nessa nossa fala, nos 3 Cs da fé. Porque nós, para ficar didático, podemos compreender fé com 3 letras Cs. O primeiro C, o C de confiança. O segundo C, o C de compreensão. E o terceiro C, o C de caridade. E agora nós vamos costurando cada um desses Cs para entender a fé da mulher hemorrágica. Começando pelo primeiro C, o C de confiança. Vejam, confiar é mais do que acreditar. Porque acreditar, a gente acredita nas mais variadas coisas. E eu gosto sempre de trazer exemplos do popular para que a gente possa conseguir distinguir. Os torcedores do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, todos os anos acreditam que o Flamengo vai ser campeão. Mas tem ano que o Flamengo vai ser campeão, tem ano que o Flamengo não vai ser campeão, porque isso é uma crença. Pode ser verdade, mas pode não tornar-se a realidade dos fatos. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas gostam muito de ir na praia. Quando chega na sexta-feira, elas olham para o céu. Céu estrelado, amanhã vai dar sol. Mas isso é uma crença. Isso é algo mais superficial. Ter fé é confiar, é ter certeza. É quando nós nos entregamos na mão de Deus, sabendo que a nossa vida vai de acordo com a sua vontade. E agora eu quero partir para uma segunda gama de exemplos. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Imagine que eu vá fazer essa palestra presencial aí em Juiz de Fora. Eu posso ir de carro, mas digamos que eu prefira pegar um avião para descer ou em Belo Horizonte ou descer aí mesmo em Juiz de Fora. Tomando de um avião aqui no Rio de Janeiro,
com pouco tempo eu já estou aí em Juiz de Fora. Por acaso, algum de nós vai até o piloto do avião e pergunta para ele assim: ô piloto, você se alimentou antes de nos guiar nesse voo? Você está em dia com seus exames psicotécnicos? Você tem o seu brevet para pilotar? Não, ninguém faz isso. Porque se fizer, o piloto vai desconfiar que a gente está com algum problema. E por que a gente não faz isso? Porque a gente confia no piloto do avião. A gente tem certeza de que a gente vai sair do nosso local de origem e vai chegar em segurança no nosso local de destino. Confiança é isso. Se entregar. É saber que eu estou em segurança. E o curioso é que, muitas vezes, eu me entrego nas mãos de um piloto de um avião e não me entrego nas mãos do piloto do grande avião da minha vida, que é Deus. Vamos para um outro exemplo? Se eu quero comer pela manhã o nosso pãozinho de sal, aquele pãozinho francês que todo brasileiro gosta, e eu vou até a padaria. Eu, por acaso, entro lá na cozinha, perto do forno, e converso assim com o padeiro. O padeiro, por acaso você, num descuido, não deixou cair bromato no pão? Por acaso esse pão não tem veneno, ele não vai me matar? Ninguém faz isso. E por quê? Porque nós confiamos no padeiro. A gente leva o pão para casa, passa a manteiga, coloca, como se diz no interior, a mortandela e come. E toma o cafezinho, e come o pãozinho de queijo. E o curioso, a gente confia no padeiro do mundo. E a gente muitas vezes deixa de confiar, de ter certeza naquele que nos dá o pão da vida, daquele que come e não terá fome jamais. Vamos para um terceiro exemplo? Se eu vou fazer uma cirurgia, e vocês poderiam dizer assim: ah, Rafael, agora o seu exemplo não vai colar, porque eu conheço o médico. Mas eu não estou falando do médico, eu estou falando do anestesista. Alguém vai no anestesista e pergunta assim: anestesista, você terminou a sua faculdade? Você tem sua especialização? Você está bem de saúde? Gente, se o anestesista errar 1 milímetro para um lado, 1 milímetro para o outro, ele pode nos deixar tetraplégico. Ninguém faz isso. Por quê? Porque a gente confia no anestesista. A gente entra na sala cirúrgica com a certeza de que nós vamos sair melhores. E qual a curiosidade? Nós confiamos no médico do mundo e muitas vezes não confiamos no médico das almas. Em Jesus de Nazaré. Então, ter fé, conforme o primeiro C, é ter confiança. Fiar junto, nos entregar nas mãos de Deus, de Jesus, sabendo que o melhor ocorrerá nas nossas vidas. Sabendo que cada lágrima é para o nosso crescimento. Esse é o primeiro C. O segundo C, para que nós entendamos a fé, é o C de compreensão. E por que compreensão? Porque quando a gente pede algo, não é a nossa vontade que vai ser satisfeita, mas é a vontade de Deus. Porque quando a gente espera algo, não é do jeito que nós pedimos, mas é da forma como Deus deseja. Porque se assim não fosse, todo mundo já teria ganho na loteria. Ninguém teria dificuldades, todo mundo estaria morando numa grande casa, todo mundo teria os mais belos carros. Mas será que é isso que é o bom para a gente? Não ter dificuldade, não ter dor, não passar por momentos de ressignificação dos nossos passos? Então a gente pede, mas a gente tem que ajustar a nossa expectativa, compreensão, para entender a vontade de Deus. Porque se eu peço algo e vem diferente, obrigado, Senhor, porque o que vem de ti é sabedoria para a minha vida. É para que eu possa entender que a minha vida precisa ir por esse caminho e não pelo caminho que eu gostaria que fosse. E para que a gente possa compreender esse ser de compreensão, eu quero lhes propor uma história real. Não sem antes dizer que eu sou, assim, um rato de palestras de Valdo Pereira Franco, de Raul Teixeira, do qual partilho na Sociedade Espírita Fraternidade aqui em Niterói, da sua companhia, das suas lições. E de Valdo Pereira Franco, antes da pandemia, costumava vir todos os anos em Niterói. E lá estava sempre eu, nas primeiras fileiras,
para escutar o que ele estava dizendo. E também para aurir aquelas vibrações de paz das histórias que ele contava. E uma das suas histórias eu nunca esqueci. E vou reproduzir ao sabor da minha emoção neste momento. Contava Divaldo que quando era muito novo, ele costumava dar muitos passes, porque ele gostava de doar energias. No seu tom de brincadeira, ele dizia que andava já com a mãozinha assim, porque se alguém pedisse passe, lá estava ele para aplicar o passe. E numa cidade próxima de Salvador, havia um homem, um companheiro, já num processo de câncer muito avançado. E era um sábado, Divaldo foi aplicar o passe naquele companheiro. E estava ele com a mão e aplicando o passe, doando as melhores energias, quando sentiu a aproximação do venerando Bezerra de Menezes. E Bezerra lhe disse na acústica da alma: o nosso irmão vai ficar bom. E Divaldo, bom, se ele vai ficar bom, eu vou caprichar ainda mais. E mexia as mãos e orava, e a própria esposa do enfermo pensou: nossa, Divaldo está demorando nesse passe. Passaram-se algumas dezenas de minutos, Divaldo terminou o passe, e a esposa veio ter com ele e lhe perguntou: e aí, como está o seu marido? Eu tenho algo muito bom para te dizer, porque nós, os médiuns, deveríamos silenciar dessas confidências do plano espiritual. Mas muitas vezes, nós que entendemos de uma forma não muito correta as mensagens, acabamos falando o que não era para ser dito. E Divaldo antecipou para aquela senhora o que havia dito Bezerra de Menezes. Você não sabe, minha irmã. O venerando Bezerra compareceu na tarefa do passe e disse que o seu marido vai ficar ótimo. A mulher sorriu de orelha a orelha, os olhos pareciam duas estrelas brilhantes na face. Ah, Divaldo, então volte amanhã, porque nós vamos fazer uma festa. Vamos tomar alguns refrigerantes, vamos assar salgadinhos, porque espírita gosta de comer. A gente sai espiando e depois provando um pouquinho de cada coisa. E no outro dia, lá estava Divaldo. Aproximando-se da casa, ele viu uma coroa de flores e pensou: olha, eu ontem saí daqui e Bezerra de Menezes me disse que o nosso companheiro iria ficar bem. Coitada da mulher, ela deve ter morrido, porque ele, eu tenho certeza que não desencarnou. E chegando, lá estava o amigo. Dentro do caixão, a esposa ao lado chorando e os companheiros orando, fazendo preces. E eis que vem a mulher do defunto ao seu encontro e lhe diz: não confio em você. Não acredito na sua mediunidade. Você me disse ontem que o meu marido iria ficar bem. Como é isso? Como que você me dá uma informação equivocada? E Divaldo, sem saber o que dizer, aproxima-se do caixão e começa a orar, pedindo aos benfeitores que recebessem o seu amigo de volta ao plano espiritual, que ele fosse agasalhado pelos familiares queridos, e eis que se aproxima Bezerra de Menezes. E Divaldo resolve tomar as contas com Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra, você ontem me disse que o meu amigo iria ficar bem, mas veja hoje, eu venho até a sua casa e ele desencarnou. E Bezerra responde: meu filho, o nosso companheiro está ótimo. Quando eu disse que ele iria ficar bem, você não entendeu. Ele ficaria bem do lado de cá, não desse lado. Divaldo, você queria que ele, com um câncer terminal, com várias metástases, prosseguisse nessa faina encarnado, mas quanto tempo? Do lado de cá, ele foi acolhido por familiares queridos. Ele já está repousando no hospital. E eu mesmo estou tomando conta dele. Ele está ou não está bem? E Divaldo então entendeu que a mensagem falava da vida imortal, não da vida física. E entendeu que o segundo C de fé é o C de compreensão. Porque nós devemos compreender a vontade de Deus e não querer que as coisas se processem conforme a nossa vontade. Então, se começamos com o C de fé, de confiança, fiar junto, ter certeza, nos entregar a Deus, o segundo C de fé é o C de compreensão, compreender os desígnios de Deus. E daí nós chegamos à conclusão que todos aqueles que partiram vítimas da Covid não morreram.
Nós não perdemos ninguém, porque perder a gente perde um livro. Perder a gente perde um celular. As pessoas retornaram para a sua verdadeira casa, para a nossa casa, que é o plano espiritual. Eles estão do lado de familiares queridos, de espíritos que estão velando para que eles possam se acostumar ao verdadeiro lar. Então tenhamos essa compreensão. E igualmente tenhamos essa certeza de que tudo se dá conforme a vontade de Deus. Chegamos, por fim, no terceiro C de fé, que é o C de caridade. E vocês poderiam me perguntar, mas Rafael, o que tem a ver caridade com fé? O apóstolo Tiago, na sua epístola, a epístola de Tiago, capítulo 2, e em 2 versículos, 2:17 e 2:26, ele nos diz que a fé sem obras é morta. Veja, 2 versículos, versículo 17 do capítulo 2 e versículo 26 do capítulo 2. E por que isso? Porque enquanto trabalhamos a certeza em Deus, a compreensão dos seus desígnios, nós devemos trabalhar no bem, seguir confiantes. Não é ficar dentro da nossa casa só na certeza de que Deus está conosco e na compreensão de que o melhor vai nos acontecer. Enquanto a gente tem tudo isso, a gente vai trabalhando, a gente vai se entregando no bem, a gente vai fazendo o que está ao nosso alcance, para que o mundo melhore e para que nós contribuamos com a melhora do mundo. E para que a gente possa compreender esse ser de caridade, eu quero propor uma outra história. Esta contada por José Raul Teixeira. Como eu já disse, sempre ficando à frente ali quando esses dois grandes amigos, Divaldo e Raul, contavam suas histórias. E essa Raul nos contou, e eu também nunca esqueci, e agora traduzo para vocês ao sabor da minha emotividade. Raul, antes do acidente vascular cerebral que ele teve em 2011, que afastou ele das palestras da forma como ele fazia, mais presentemente, viajando todos os anos, porque ele continua fazendo palestras, falando mais devagar, fazendo as suas preces, ele continua psicografando, não com a mão direita, mas com a mão esquerda. Ele narrou que todo ano ia ao interior de São Paulo. E uma grande companheira ia buscar-lhe na rodoviária, outras vezes viajava até São Paulo para buscar-lhe no aeroporto, e o acompanhava num círculo de palestras. E num ano em específico, Raul percebeu que ela estava muito magra, a face abatida, e ele perguntou, minha irmã, o que se passa? Raul, você não sabe. Eu fui ao médico recentemente e ele me disse, você tem um câncer. E é um câncer cruel, já com várias metástases. Raul, ele me deu entre 6 e 8 meses de vida, mas eu tenho fé. A fé certeza, a fé compreensão de que esse câncer vai ser vencido. Eu vou vencer esse câncer, ao que se aproxima o benfeitor Camilo. E a mulher continua narrando, Raul, eu durante a minha vida inteira quis trabalhar no bem. Fiz o que era possível, mas o meu grande sonho eu não realizei. E qual era o seu grande sonho? Eu sempre quis trabalhar com crianças. Quis abrir um orfanato, quis dar conta de uma criança, de 2 crianças, mas a vida, Raul. Eu sou professora, uma matrícula, 2 matrículas, toda uma família para dar conta, nunca tive tempo. E o benfeitor Camilo, chegou a hora dela, meu filho. Nós temos a hora do nosso embarque e temos o tempo mais ou menos aprazado do nosso retorno. Nossa companheira, em breve, será chamada para retornar ao lar espiritual. Raul silenciou aquela informação e disse à sua companheira, minha irmã, o que tens de fazer, não deixe para depois, faça agora. Mas como, Raul, minha irmã, se você não consegue abrir um lar de crianças, adote uma distância, doe o seu dinheiro, doe o seu tempo, visite uma entidade que tem crianças, mas aproveite. Você tem ainda 6 a 8 meses. Eu vou fazer isso, Raul. Pois faça. E Raul saiu, aquele ano, da cidade no interior de São Paulo,
esperando receber uma carta. Gente, naquela época não tinha WhatsApp, Messenger, Facebook, onde as comunicações são instantâneas. A carta não veio, não chegou em Niterói. Passaram-se alguns anos, Raul retornou no interior de São Paulo e encontrou a sua amiga, não mais tão magra, não mais com aquela face tão esquálida, e perguntou: minha irmã, nós temos uma certa intimidade, e eu me permito perguntar-te, você está tão bem, você está bonita. Há 2 anos atrás eu estive aqui, você me disse que tinha um câncer, 6 a 8 meses de vida. O que se passou, minha irmã? Raul, eu nem te conto. Se nós não fôssemos espíritas, eu diria que foi um milagre. Se eu não conhecesse a mulher hemorrágica que tocou na orla do vestido de Jesus, eu diria ser um milagre. Mas não. Eu fui ao médico. E o médico tirou uma bateria de exames e me disse: olha, eu não sei o que se passa, mas o seu câncer regrediu. Você não tem quase mais nada. Nós vamos fazer um tratamento só com remédios e você vai melhorar. Eu estou ficando boa do câncer, Raul. Por isso, eu já vou engordando, a minha face vai recobrando a sua cor. Mas me diga, disse Raul, o que você fez? Da última vez que você saiu daqui, Raul, você falou que o que era para eu fazer, que o nosso melhor momento era hoje e agora. Eu tinha 8 meses de vida, 6 a 8 meses. Eu resolvi visitar crianças carentes. Fiz mais. Resolvi dar do meu dinheiro que sobrava dentro de casa para crianças carentes. Quando eu me dei conta que eu podia adotar crianças à distância, passaram-se 3 a 4 meses e eu pensei que num pequeno galpão que era meu eu podia acolher uma, que depois se transformou 2, depois se transformaram em 3 crianças. Raul, hoje eu tenho os meus filhos e nos meus poucos meses de vida eu ganhei outros filhos, que foram os filhos da miséria que me foram trazidos. O câncer foi diminuindo. O câncer e as metástases foram se diminuindo e hoje eu estou quase boa. E Raul sentiu aproximar-se o benfeitor Camilo. E agora quem vai às perguntas com Camilo é Raul. Meu irmão, você não disse que ela estava às vascas da morte, que tinha soado na ampulheta o tempo dela retornar ao plano espiritual? Raul, meu filho, talvez você tenha se esquecido do terceiro C da fé, o C de caridade. E talvez tenha te esquecido de que o nosso Pai é um Pai que ama, um Pai de misericórdia, um Pai que concede moratória a todos aqueles que trabalham no bem. Quando essa irmã transformou a fé em obras, a confiança em trabalho no bem, a compreensão em dignas propostas a favor do seu próximo, os benfeitores espirituais da vida dela pediram ao Senhor da vida: dá-lhe uma moratória. Porque com quem essas crianças que ela adotou vão contar? Quem cuidará dessas crianças? Então ela ganhou uma moratória para que cuide dessas crianças, cuide de si mesma e continue fazendo bem. Meu filho, dizia o benfeitor Camilo, nós devemos entender que a nossa fé é um processo dinâmico, é um processo de construção a cada dia. Diz-nos o benfeitor Emmanuel, na lição 40, do livro Vinha de Luz, que a fé é um processo de conquista. Quanto mais a gente confia, quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente trabalha no bem, mais ela se aprimora. E terminou o benfeitor Camilo dizendo a Raul: ela agora nem tem data de retorno mais, porque se afervorou no bem e a vitalidade orgânica retornou aos seus dias. A nossa mensagem para esse congresso, quando por primeira vez temos oportunidade de falar para Juiz de Fora, para os corações de Minas Gerais, nesses dias tão tumultuados, que nós guardemos a fé que confia num Deus todo amor, todo misericórdia, todo justiça. Se há uma folha caindo de uma árvore, ele sabe. Se há um conflito na Ucrânia, ele sabe. E ele sabe que a paz voltará a reinar. Ele sabe que a paz depende de nós.
que nós possamos ter a compreensão de que Deus não perdeu o controle do mundo. Deus continua nos amando. Nós é que estamos numa escola de provas e expiações para poder despertar, compreender que nós continuemos caminhando sob o amparo dessa grande lei chamada caridade. Porque quanto mais a gente ama, mais a gente robustece a nossa fé. Daí nós fechamos o tripé da fé, porque fé nós poderíamos trazer 3 raízes: a raiz da confiança, a raiz da compreensão, a raiz da caridade. E agora a gente volta à mulher hemorrágica, porque há 12 anos, Verônica ou Berenice, o nome não importa, ela sangrava, as hemorroidas doíam, ela era marginalizada, porque para o povo hebreu, o sangue representa a ligação com Deus. Se eu perco o sangue, eu preciso ser alijada da minha religião. Mas eu confio num determinado Messias de Nazaré. Eu tenho certeza de que se eu for até ele, tocar-lhe na orla, na borda, vejam, não precisava conversar com Jesus. Não precisava pedir a Jesus que lhe curasse. Bastava um pequeno gesto, o grão de mostarda, o menor grão, que é capaz de mover as montanhas. Ela entendeu esse processo de entrega e tocando na orla do vestido, o sangue parou de correr. Mas era a mulher que também tinha compreensão, porque durante aqueles 12 anos, ela não se matou. Ela não titubeou na fé. Não nos constam dos textos evangélicos que ela vivia reclamando, mas nos consta que ela esperou 12 anos, porque nós teremos dificuldades. O evangelho não vem nos tirar a dor, vem trabalhar em nós o desespero, para que a gente vença o desespero, a revolta e continue testemunhando a nossa compreensão. E ela, ao receber aquela dádiva de Jesus, recebe uma admoestação. Vá, a tua fé te curou, não tornes a pecar. Transforma-se, conforme a narrativa de Amélia Rodrigues, numa grande trabalhadora do Evangelho. Alguém que deu a sua vida para que o Evangelho, naqueles tempos primitivos, naqueles tempos duros, pudesse ser espalhado. E narra a grande aquarelista, a grande pintora Amélia Rodrigues, que no dia da crucificação de Jesus, quando dos seus discípulos, um traiu, Judas Iscariotes, um negou 3 vezes, Pedro, outros 9 abandonaram, apenas um estava com ele, João, o apóstolo do amor. Mas junto de Jesus havia mulheres. Maria, sua mãe, Miriam de Migdol, a convertida Maria de Magdala, Joana de Cusa, Maria de Jerusalém, outras mulheres cujos nomes não são conhecidos da atualidade, e uma delas, Verônica, Berenice, vem correndo quando Jesus subiu o Gólgota com uma cruz pesada nas costas e com um pano de linho branco, vai até o rosto de Jesus e lhe enxuga, ficando marcado naquele pano de linho branco a face de Jesus. Nascendo daí a lenda do sudário de Verônica, ou o sudário, onde ainda hoje se pergunta se é verdadeiro ou não aquele pano de linho onde o rosto de Jesus ficou marcado. Mas o que importa é que ela cumpriu os 3 Cs, dedicou a sua vida à caridade, a ponto de socorrer o seu próprio Senhor, Jesus de Nazaré, quando ele, cansado, subiu o Gólgota, e narra Amélia Rodrigues que ele olhou para ela, lembrando-se da mulher que se atirou ao chão porque sangrava. E agora ela volta a Jesus, que sangra neste momento, para lhe enxugar o pranto, lhe enxugar o sangramento. Todos nós estamos no mundo por um testemunho de fé. Todos nós estamos no mundo para nos dar, sem perguntar até quando, para fazer o nosso melhor e para saber que nós somos mensageiros de Jesus. Quanto mais a gente fala do amor, fala da paz, mais a gente fortifica a nossa fé.
Esses são os dias, então, de cada um de nós terá a certeza de que tudo está caminhando para dias melhores. Depende de cada um de nós. De nós termos a compreensão de acreditar nesses benfeitores da espiritualidade, que quando nos trouxeram o Evangelho segundo o Espiritismo, logo na mensagem do seu prefácio, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, tal qual estrelas que vêm apontar o rumo da imensidão, vêm iluminar os caminhos e devolver a visão aos cegos. E que nós não nos percamos nos caminhos da caridade. Porque foi o próprio Jesus que nos disse, lá em Mateus capítulo 17, versículo 20, se a vossa fé for do tamanho do grãozinho de mostarda, se a vossa fé for do tamanho da fé da mulher hemorrágica, podereis passar por esses dias, dias de guerras, dias de testemunhos, dias de tantas adversidades, removendo as montanhas externas e internas, à procura daquele mestre que não está fora, mas está no íntimo de cada um de nós. Jesus, Jesus, Jesus. Venha então, Jesus amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor. Vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências, trazer-nos uma fé, confiança, compreensão, caridade e fazer feliz o mundo. Um grande abraço, que Jesus esteja conosco e um beijo nos vossos corações. Até uma próxima. Muito obrigada, Rafael, pelas reflexões, são maravilhosas, eu gostei muito. Confiança, compreensão e caridade como pilares da fé, né? Muito interessante, gostei demais. Isso faz a gente pensar como que anda a nossa fé, né? Diante das adversidades da nossa vida. Será que a gente confia mesmo nas providências divinas perante as nossas dificuldades? Será que a gente não se desespera, não fica só reclamando, né? Então, o auxílio sempre vem, ele sempre vai vir. Deus nunca desampara os seus, não é verdade, Rafael? É verdade, é isso mesmo. Nós estamos sempre amparados pela providência de Deus. Mais uma vez, Rafael, muito obrigado pela sua participação no nosso primeiro Congresso Espírita, com o tema Testemunhos de Fé, que você trouxe vários testemunhos, várias histórias, né, reais, que aconteceram mesmo, muito esclarecedoras e muito, assim, engrandeceram e enriqueceram muito o estudo de hoje. Que Deus te abençoe, nós estamos aqui mais uma vez para te agradecer e pedir a todos que não são membros do canal Portal do Consolador que possa compartilhar e se inscrever no canal para que a gente possa levar a corrente do bem a mais locais possíveis. Mais uma vez, Rafael, que Deus te abençoe, agradecemos aqui a sua participação e tenham todos uma boa noite.